Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde a gente vai falar sobre as virtudes que um homem precisa para se tornar um homem de valor, para deixar de ser um menino, um moleque. Nesse mundo de hoje, o que a gente mais vê são meninos, são moleques, e muito não por culpa deles, mas porque o mundo tem formado mal esses homens. Tem feito pessoas que procuram muito o prazer e que fogem da dor. E mesmo quando isso signifique deixar de fazer coisas que são necessárias para viver bem a vida. Cada vez mais a gente tem visto isso. Nós temos visto isso, por exemplo, nos pais de hoje em dia, que pegam e evitam de desagradar seus filhos, de falar aquilo que é necessário para eles, para não se indispor com os filhos. Por quê? Porque a dor de ver aquela carinha triste com você faz com que você fuja dessa dor e aí você faça o que o teu filho quer para ele ficar sorrindo. Vê como o mundo de hoje produz homens fracos? E isso faz com que nós nos aproximamos de um lado que é contrário ao bem, contrário ao amor, contrário àquilo que é eterno, contrário àquilo que dá sentido para a vida. Porque tudo aquilo que dá sentido para a vida é aquilo que nos aproxima de Deus. E veja, na vida nós temos, em Deus, nós temos que ele é belo, ele é bom, ele é verdadeiro e ele é unitivo. Então, se ao deixar de repreender o meu filho, eu estou deixando de fazer o bem para ele, porque é o que vai fazer com que ele cresça em virtude, que ele cresça em maturidade, mesmo pequenininho, mesmo com 2, 3, 4 anos de idade, ao fazer isso, quando eu estou deixando de produzir esse bem na alma daquele pequeno, então quer dizer que eu estou praticando o mal. Porque tudo onde o bem não está, ali está o mal. Porque o mal ele é simplesmente uma não existência do bem. Então, a verdade é que para que nós alcancemos o bem, nós precisamos buscar as virtudes. Porque a virtude, que é uma palavra que vem do latim virtus, que significa força, potência, o que é isso? É a potência que você pode alcançar, é a força que você pode alcançar, mas só é alcançado por prática, por repetição, por constância, por força. Ou seja, a virtude se é alcançada por pequenos hábitos diários que vão se somando ao longo do tempo, ao longo de uma constância, e que vai fazendo com que eu seja mais forte. E se eu paro de praticar esses hábitos, se eu paro de praticar eles, veja bem, eu vou me enfraquecendo. Mesmo que eu não tente fazer nada ao contrário dessa virtude que eu vinha buscando. Vamos pegar aqui o exemplo daquele sujeito que vai para a academia. Ele vai todo dia para a academia, vai lá, faz o supino dele, faz o bíceps rosca, e ele vai ficando com bíceps maiores, com tríceps maiores, vai ficando com um belo peitoral, vai desenvolvendo as costas, as pernas, e ele vai crescendo. O que acontece com esse sujeito quando ele para de ir na academia? Para 1, 2, 3 semanas, por preguiça, porque, não, os treinos estão pesados, eu prefiro ficar assistindo a série da Netflix em casa. O que acontece? Aqueles músculos que ele foi conquistando começam a ficar flácidos. Ele vai perdendo o tecido e ele ainda vai acrescentando nele tecido adiposo, que ele vai conseguindo acumular aquele tecido adiposo com mais facilidade. Tudo por quê? Porque ele deixou de praticar. Ou seja, a virtude é igual ir na academia para conquistar músculos. Quando eu estou praticando, eu vou ficando mais forte. Mas a partir do momento que eu paro, eu vou ficando fraco. E até mais fraco do que eu estava antes. Eu vou me aproximando do outro lado, que é o oposto da virtude, que é o vício, o pecado. Porque o pecado nada mais é do que um vício da alma. Preste bem atenção. O pecado, ele é um vício da alma. Um vício tão ruim, tão impactante, quanto vícios que nós conhecemos por vícios que são oferecidos através das drogas, como o vício em cocaína, o vício em álcool, o vício em cigarro. O pecado, ele também faz com que a gente vicie. Por quê? Porque o pecado, ele é o completo laxismo, completo relaxamento do ser humano. E quando você deixa de buscar esse fortalecimento e se larga, e se solta, e aí você fica frágil, você fica fraco. É como se na vida, se a vida fosse uma grande escada rolante, em que ela está descendo, mas nós precisamos subir. E na vida só tem essa escada rolante, é o único caminho que nós temos por onde passar.
E se eu paro, o que acontece com essa escada rolante que está descendo? Eu vou descendo junto. Mas o que eu quero é subir. Então eu preciso subir e subir mais rápido do que ela rola. Do que ela roda. E aí que tá. E quando eu paro, eu vou me afastando. Então, quando eu deixo de praticar a busca pela virtude, eu vou me afastando daquele bem e eu vou me tornando mais fraco. Tal qual o cidadão que ia para a academia e deixa de frequentar e de fazer exercícios. Ele também vai ficando mais fraco. E esse é o resultado de uma vida de vício, de pecado. É uma vida em que você se larga, uma vida em que você foge daquilo que te gera dor, daquilo que te gera responsabilidade, daquilo que te faz ficar mais forte. E ao mesmo tempo você começa a procurar coisas que naturalmente te dão prazer. É por isso, por exemplo, que pessoas engordam, porque é mais fácil comer chocolate, comer um pastel, comer um X, do que comer comidas saudáveis, do que buscar comer uma salada. É muito mais fácil, concorda? É muito mais saboroso, é muito mais prazeroso. O teu cérebro, o teu corpo agradece. E esse é o ponto. Isso serve para qualquer pessoa, inclusive para mim, eu mesmo. Eu sou um cara doceiro, sou um formigão. Se eu não me cuidar, logo eu estou pulando num pote de doce. Inclusive na casa dos meus pais tem um fato interessante, que eu almoço na casa deles todos os dias porque eu moro numa cidade e trabalho em outra, que todo dia após o almoço eles puxam uma barra de chocolate, daquelas barras de 1 quilo, sabe? Aquela que as pessoas costumam derreter para fazer ovo de Páscoa, eles puxam, quebram com uma faquinha, vão lasqueando aquele chocolate e todo dia depois do almoço tem chocolate. E se eu não me cuidar e comer chocolate todo santo dia, eu acabo engordando. É muito comum. Então, muitas vezes eu tenho que lutar contra esse desejo de comer aquele chocolate, que é muito saboroso. E muitas vezes eu tenho que lutar a ponto de me negar aquele desejo. Só que, num ponto de vista mais superficial, parece que eu estou me enfraquecendo, parece que eu estou me negando uma coisa boa. Mas no fim das contas, eu estou me tornando mais forte. Porque eu estou provando para mim mesmo que eu sou mais forte que aquele chocolate, que o meu espírito é mais forte que o meu corpo e que os vícios dele. E esse é o ponto. O ponto de uma vida de vícios é que você vai se tornando fraco. E é necessário buscar força. Então, a pergunta que eu faço para você e para mim é: quais os vícios que nós precisamos largar? Quais os vícios que a gente precisa abandonar? Que nós precisamos lutar contra, que nós precisamos estabelecer uma rotina de força para que eu os vença e os supere e que ao final eu alcance a virtude. Quais os vícios? Esses vícios eles podem estar numa ordem alimentar, como o exemplo do chocolate que eu acabei de falar, ou até mesmo numa ordem de hábitos que não são exatamente você pegar uma coisa que você gosta de beber ou algo que você gosta de comer, mas, por exemplo, quando você é uma pessoa que é intolerante, que não consegue ter paciência com os erros dos outros, ou que não consegue ter paciência com o fato de as pessoas não pensarem como você pensa. Por exemplo, é uma prática, a paciência ela só se alcança por prática, em que você olha, você até vai ficar irritado com a pessoa, mas você respira fundo e diz: tá tudo bem, eu tenho que ter paciência. E é assim com qualquer coisa, assim com o chocolate, que, por exemplo, eu tenho problema. Nós precisamos lutar. Então, quais são os vícios que você precisa largar, que você precisa vencer, que você precisa lutar contra e sair mais forte? Porque a virtude ela só é alcançada a partir disso. Quando você olha as tuas fraquezas, estabelece aonde você precisa se superar. E é isso. E é por isso que nós precisamos fazer essa caminhada juntos. Eu estou aqui para que você caminhe comigo e eu caminhe contigo e nós possamos terminar essa jornada mais fortes. Porque a virtude só é construída no calor da batalha, no calor da dificuldade. E é isso, não esqueça, o ferro só se torna aço no calor da forja. Pegou essa dica?